O que você faria se estivesse à beira do colapso, exausto de lutar, apenas para descobrir que a guerra que te consome nunca foi sua para lutar? Vivemos em um mundo que nos exige estar sempre em guerra, no trabalho, nos relacionamentos, contra nós mesmos. A sociedade nos grita: lute, conquiste, nunca desista. Mas e se essa mentalidade, levada ao extremo, fosse a sua maior armadilha? E se a verdadeira sabedoria não estivesse em combater tudo, mas em discernir o que não é seu para combater? Neste vídeo, vamos mergulhar em um episódio quase esquecido do livro de Deuteronômio, um texto milenar que guarda um segredo libertador. Você vai descobrir como um povo antigo, no meio de sua jornada épica, recebeu uma instrução que pode mudar radicalmente a forma como você lida com os seus próprios desafios hoje. Prepare-se para desaprender o que o mundo te ensinou sobre batalhas e entender de uma vez por todas o poder de não lutar. Se você está pronto para essa jornada de descoberta, já deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum Entenda a Palavra e vamos juntos decifrar esse mistério. Quantas vezes você já se viu esgotado, com a mente turbulenta, o corpo pesado, por problemas que parecem não ter fim? Brigas em casa, injustiças no trabalho, frustrações pessoais que corroem a alma. Parece que a vida é um campo de batalha contínuo, onde somos convocados a vestir uma armadura pesada todos os dias. A pressão social para ser um guerreiro implacável, aquele que nunca cede, que nunca desiste, que luta por cada milímetro de seu espaço, é ensurdecedora. Nos dizem para sermos resilientes, para darmos um jeito, para irmos à luta. E assim, carregamos o peso do mundo em nossos ombros, acreditando que cada desafio à nossa frente é uma nova montanha a ser escalada, um novo inimigo a ser derrotado. Mas convenhamos, essa expectativa de ser um super-herói invencível colide brutalmente com a realidade da nossa fragilidade humana. O corpo dói, a mente cansa, a alma se esvazia. O burnout não é uma palavra da moda, é uma epidemia silenciosa que assola milhões, um atestado de que não fomos feitos para suportar a carga de todas as batalhas. A gente se sente sobrecarregado, exaurido, como se cada aspecto da vida fosse de fato um campo de batalha a ser vencido, e a derrota fosse a nossa única opção em momentos de descanso. A dor de se sentir insuficiente, de não conseguir dar conta de tudo, é uma experiência quase universal. É a dor de tentar agradar a todos, de querer controlar o incontrolável, de persistir em causas que, no fundo, já estão perdidas. É a sensação de estar correndo em círculos, gastando energia preciosa, derramando lágrimas e suor, sem ver um fim ou uma vitória real. É como se a própria vida estivesse nos testando, nos forçando a lutar em frentes demais. Mas o que pouquíssimos percebem é que essa sensação de estar em um conflito perpétuo não é apenas um sinal de fraqueza, mas pode ser o sintoma de que estamos lutando em terrenos que Deus nunca nos destinou a conquistar. Imagine esta cena. Israel, o povo escolhido por Deus, está há 40 anos vagando pelo deserto. 4 décadas de jornada, de aprendizado duro, de milagres e por vezes de rebeldia. Eles viram o Mar Vermelho se abrir, sentiram a sede e a fome serem saciadas por maná e água brotando da rocha. Testemunharam a lei sendo entregue no Monte Sinai. Mas também enfrentaram a morte de uma geração inteira que não pôde entrar na Terra Prometida por sua incredulidade. Agora, uma nova geração, liderada por Moisés, está se aproximando de uma nova fase, à beira de entrar na terra que lhes foi prometida. A Terra Prometida. A cena se desenrola em Deuteronômio capítulo 2. Após décadas de conflitos, aprendizados dolorosos e uma espera que parecia interminável, o povo recebe uma série de instruções cruciais. Eles estão acampados, prontos para avançar, o coração cheio de expectativa e talvez um pouco de medo sobre as batalhas que virão. Eles sabem que para conquistar a terra terão que lutar. É a mentalidade que os acompanhou por toda a jornada. E então vem a palavra, um comando inesperado, uma diretriz que ecoa dos céus com uma clareza que, para muitos, deve ter parecido contraditória à lógica da conquista. Deus os direciona a passar por certas terras, mas com uma ordem específica e surpreendente. Em Deuteronômio 2, versículo 5, Moisés transmite a mensagem divina. Não os provoqueis, porque não vos darei da sua terra nem sequer a largura de um pé, porquanto a Esaú dei o monte Seir em possessão.
Imagine o impacto dessas palavras. Depois de tanto tempo lutando, vencendo e perdendo batalhas, depois de terem se preparado para mais um conflito, Deus diz: por aqui vocês não lutarão. Este território já tem dono, e não é vocês. Não toquem, não disputem, não incitem a briga. A instrução é clara e direta. Aquela porção de terra não é alvo de conquista para Israel. Mas por quê? Quem era o dono? E que lição poderosa isso esconde para as nossas vidas hoje, quando nos sentimos compelidos a lutar por cada pedaço de território que vemos à nossa frente? Aqui entra o mistério de Esaú e o Monte Seir. A menção a Esaú não é aleatória. Ela nos remete a uma história que se desenrolou muitas gerações antes de Israel estar no deserto. Quem era Esaú? Ele era o irmão gêmeo de Jacó, o patriarca de Israel. Eles eram filhos de Isaque e Rebeca. A rivalidade entre eles começou ainda no ventre e se estendeu pela vida adulta, culminando com Jacó comprando a primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas e, posteriormente, enganando o pai para receber a bênção que era de Esaú. Essa foi uma história de engano, de mágoa, mas também de uma surpreendente reconciliação décadas depois, como vemos em Gênesis 33, quando os irmãos se reencontram e se abraçam em lágrimas. O Monte Seir, então, era o lar dos Edomitas, os descendentes de Esaú. Esse povo, embora não fizesse parte da aliança direta que Deus tinha com Israel através de Jacó, tinha sua própria herança, sua própria terra designada pelo Criador. Deus, mesmo diante da rivalidade histórica entre os irmãos, e mesmo tendo escolhido Jacó para uma aliança especial, reconhece e respeita a posse de Esaú sobre sua terra. Essa é uma curiosidade bíblica que revela uma faceta profunda da justiça e da soberania divinas. Deus é um Deus de ordem, um Deus que estabelece limites e respeita a propriedade alheia, e ele esperava o mesmo de Israel. A soberania de Deus não se limitava apenas a Israel, a seu povo escolhido. Ela se estendia a todas as nações, estabelecendo fronteiras e posses até mesmo para aqueles que não faziam parte da aliança direta com Jacó. Ele é o Senhor de toda a terra. A lição é clara, transparente como água de fonte. Deus é um Deus de ordem, um Deus que estabelece limites e respeita a propriedade alheia, e ele esperava o mesmo de Israel. Eles deveriam passar, mas não tocar, não reivindicar. Esta era a terra de Esaú, e Deus, em sua justiça perfeita, já a havia dado a ele. Portanto, Israel não deveria lutar por ela. Mas o que isso significa para nós, hoje, quando nos sentimos impelidos a tomar posse de tudo, a lutar por cada migalha, a competir por cada espaço, a nos exaurir em batalhas que talvez nunca deveriam ter sido nossas? Se Deus estabeleceu limites geográficos para Israel, será que Ele não estabelece também territórios em nossas vidas que simplesmente não são nossos para invadir ou reivindicar? Pense bem, vivemos em uma cultura que prega a posse, a conquista, a busca incessante por mais. A ideia de que todo lugar onde a planta do seu pé pisar será seu é frequentemente citada, extraída de Deuteronômio 11, versículo 24. Uma promessa grandiosa, sem dúvida. Mas o grande plot twist, a reviravolta que muitos ignoram, é que essa promessa é sempre citada sem o contexto crucial de Deuteronômio 2. Não é uma licença para conquistar tudo, mas para conquistar o que Deus designou. É um convite a discernimento, não a invasão. É sobre a obediência aos limites, não a anulação deles. Essa interpretação equivocada nos leva a uma frustração constante. Lutamos incansavelmente por algo que nunca vai ser nosso, que nunca foi planejado para nós. E essa luta nos esgota, nos consome, nos amarga. O contraste emocional é gritante. A frustração de se esgotar em batalhas sem sentido versus a paz profunda de reconhecer e respeitar os limites divinos, de saber que há coisas que simplesmente não nos pertencem. A Bíblia nos mostra que existem batalhas que somos chamados a lutar com fervor. Sim, batalhas pela fé, pela justiça, pelo amor. Lutas contra o pecado em nossas próprias vidas, contra a injustiça no mundo. Mas também existem as terras de Esaú em nossa vida. Situações, pessoas ou até mesmo expectativas, sobre as quais Deus já disse, de alguma forma, em sua sabedoria e providência: não toque, não é seu, e se lutar, vai se exaurir em vão. A paz não vem da vitória em todas as batalhas, mas da sabedoria de saber quais batalhas valem a pena ser lutadas e quais devem ser entregues. Agora pare e reflita. Como aplicamos essa verdade ao nosso cotidiano?
Onde estão as nossas terras de Esaú? Quanta energia desperdiçamos tentando conquistar um Monte Seir que Deus já atribuiu a outra pessoa ou a outra circunstância? Pense nos seus relacionamentos. Quantas vezes você se viu tentando mudar pessoas que claramente não querem mudar, carregando fardos emocionais que não lhe pertencem, interferindo em dinâmicas familiares ou de amizade que são de responsabilidade de outros? Essa é a sua terra de Esaú. Tentar reformar o outro, assumir a dor alheia como sua para resolver, ou querer controlar a vida de quem tem livre-arbítrio, são batalhas que drenam sua força e raramente trazem a paz que você busca. A dor de ver sonhos ou projetos desmoronarem, não por falta de esforço, mas por estarem no território errado, é uma das mais profundas que podemos sentir. É a dor de amar alguém a ponto de querer lutar suas batalhas por ele, mas descobrir que essa luta é em vão e só te consome. No ambiente profissional, a história se repete. Você luta por reconhecimento em ambientes tóxicos, onde seu valor é constantemente diminuído? Compete por posições que você sabe lá no fundo consumiriam sua alma e sua saúde? Assume responsabilidades que deveriam ser de colegas ou superiores, por um senso de heroísmo ou medo da falha alheia? Essas são suas terras de Esaú, no trabalho. Lutar em um campo de guerra corporativo que não te nutre, tentar ser a solução para todos os problemas de uma empresa disfuncional, é como Israel tentando tomar posse de Seir. É uma luta que não vai te trazer vitória, apenas exaustão. E nas redes sociais, o campo de batalha mais recente e insidioso. Quantas vezes o impulso de corrigir cada erro factual, de vencer cada debate online, de provar seu ponto em todos os comentários, te rouba a paz? É realmente sua batalha convencer um estranho na internet a mudar de ideia sobre política, religião ou qualquer outro assunto? É sua responsabilidade absorver toda a negatividade e lutar contra ela? Muito do que vemos e sentimos a necessidade de combater nas redes sociais são as terras de Esaú do mundo digital. São debates que não são seus, discussões que não te agregam e que apenas te arrastam para um ciclo vicioso de conflito e frustração. Reconhecer suas terras de Esaú não é um sinal de fraqueza ou desistência, é um sinal de sabedoria, de discernimento espiritual. É entender que sua energia, seu tempo e seu coração são recursos preciosos que Deus te deu, e eles não devem ser desperdiçados em batalhas que Ele não te chamou para lutar. É libertador perceber que você não precisa lutar todas as batalhas que se apresentam. Algumas, você precisa simplesmente passar por elas, respeitar seus limites e seguir em frente. A paz que vem desse discernimento é um bálsamo para a alma cansada. É a verdadeira vitória. A revelação mais impactante aqui é que a verdadeira força não reside em lutar todas as batalhas, mas em ter a sabedoria para identificar aquelas que não nos pertencem e a coragem para soltá-las e confiar. Confiar que Deus, em sua soberania, já estabeleceu os limites. Confiar que Ele é um Deus de ordem e justiça e que Ele tem um plano para cada território, mesmo aqueles que não são nossos. Deuteronômio 2 nos ensina que há um poder imenso em não lutar. É o poder de preservar sua paz, sua saúde mental e espiritual. É o poder de focar sua energia nas batalhas que realmente importam, naquelas que Deus te convocou a vencer. Ao invés de se esgotar em conflitos alheios, você se fortalece para os desafios que são genuinamente seus. A história de Israel passando pelo Monte Seir sem lutar é um testemunho de obediência e confiança. Eles poderiam ter lutado, poderiam ter tentado reivindicar aquela terra, mas escolheram obedecer e, ao fazer isso, preservaram suas forças e seguiram em direção ao seu destino. Então, qual é a sua terra de Esaú hoje? Que batalha você está lutando que, no fundo, você sabe que não é sua? Que peso você está carregando que foi designado a outra pessoa ou a uma circunstância que está fora do seu controle? Este é o momento de refletir e, com coragem e fé, soltar, deixar que Deus cuide do que é dele e focar no que Ele te chamou para fazer. Deixe uma questão em aberto para sua alma. O que você vai soltar hoje? Qual batalha você vai entregar? A resposta a essa pergunta pode ser o começo de uma liberdade que você nunca imaginou ser possível. Se este vídeo tocou seu coração e te fez pensar, compartilhe-o com alguém que precisa dessa mensagem. Deixe seu comentário sobre qual terra de Esaú você identificou em sua vida. Sua perspectiva é muito valiosa para nossa comunidade Entenda a Palavra.
E para continuar explorando como as Escrituras podem transformar nossa visão de mundo e nossas lutas diárias, não perca nosso próximo vídeo, onde vamos mergulhar em outra verdade bíblica que pode mudar sua vida. Até a próxima, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente.